Olá, pessoal, estamos de volta aqui com a segunda parte da nossa aula, que está explicando sobre os conceitos do SPF de área única, certo? A gente já viu até agora os conceitos principais do protocolo SPF, mas de uma forma bem resumida. A gente vai ver agora sobre os pacotes OSPF e depois a gente vai ver um pouquinho sobre a operação do SPF. E aí, no próximo módulo, a gente vai aprender a configurar o SPF, tá? Isso não faz parte dessa aula desse módulo 1. Módulo 1, ele trata de conceitos, e o módulo 2 vai tratar de configuração, beleza? Então a parte prática vai ficar no módulo 2, nosso próximo módulo. Esse é conceito. Pessoal, o conceito é muito importante, principalmente para quem está aprendendo, quem quer participar, quem quer fazer a certificação CCNA. Por quê? Porque hoje a certificação é uma certificação teórica, não tem nem lab mais. Então você tem que saber os conceitos para você poder passar na prova, certo? Não adianta você ser fera, craque em configuração, e aí quando alguém te pergunta alguma coisa sobre conceito, você não sabe. Isso não é um profissional certificado. Nosso foco aqui é preparar profissionais do nível de profissionais certificados. Então você tem que saber conceito. Beleza? Então vamos para o conceito aí, vamos estudar os tipos de pacote OSPF. Então, são basicamente 5 tipos de pacotes, tá? A gente tem o pacote Hello, que descobre vizinhos e cria adjacência entre eles. A gente tem o Database Description, o DBD, a gente vai ver muito essa expressão DBD, tá? Esse acrônimo, né, do Database Description. E aí ele verifica a sincronização dos bancos de dados entre os roteadores. Então ele verifica se estão iguais, certo? Depois a gente tem o Link State Request, o LSR, que ele solicita um registro específico de estado de link. Então ele primeiro verifica aqui com um DBD. Se ele verificar que o banco dele não está igual ao do outro, ele solicita informação, né? Ele faz uma solicitação. E aí tem o LSU, que é o Link State Update, que é nada mais, nada menos que um registro do estado de link específico solicitado. E a gente tem o Link State Acknowledged, ou LSEC, tá? Que é uma confirmação dos outros pacotes. Todos esses pacotes precisam de uma confirmação, e aí é o LSEC, ok? E aí, pessoal, é o seguinte, o LSU aqui, existem vários tipos de LSU, e a gente chama cada tipo de LSU de LSA. Então é muito importante você se familiarizar com isso, que você tem o LSU, é o pacote, e o LSA é o tipo de LSU. Então a gente tem 8 tipos de LSU dentro de LSA dentro do LSU, ok? Então, olha só, LSUs também são usados para encaminhar atualizações de roteamento do OSPF, como mudanças de link. Então, quando muda o link, ele dispara um SLU, ele não fica esperando uma solicitação, ele dispara. Um pacote LSU pode conter 11 tipos diferentes, porque o SPF V3 renomeou vários SLAs e ainda adicionou mais 2. LSU e LSA são frequentemente usados de forma intercambiável, mas a hierarquia correta é que um LSU contém uma mensagem SLA. Então, dentro de um LSU tem que ter um LSA, ok? Vamos voltar a falar do pacote Hello. O pacote Hello ele é um pacote muito importante, porque ele é o primeiro pacote, ele é o pacote trocado ali logo no início. E ele tem alguns dados de parâmetro ali que servem para fechar a vizinhança, para o cara conseguir estabelecer uma vizinhança com o roteador ao lado que roda o mesmo pacote, mesmo protocolo SPF. Então, ó, é o pacote de tipo 1, né? Ele descobre vizinhos do OSPF e estabelece adjacência com os vizinhos. Ele anuncia parâmetros nos quais dois roteadores devem concordar para se tornarem vizinhos. E ele, quando o roteador está numa rede multiacesso, como a rede Ethernet, por exemplo, ele escolhe um DR e um BDR. Tá? Que o DR é um roteador designado, Designated Router. E a gente tem o BDR, que é o roteador designado de backup, ok?
Lembrando que os links ponto a ponto não precisam de DR/BDR. Agora a gente vai falar sobre a operação SPF. A gente vai entender até um pouquinho dessa história de DR/BDR, tá? Então vamos lá. O roteador tem 7 estados. Aqui tem 3, no outro, né? Aqui tem mais 4, então 7 estados que o roteador funciona. A gente tem que saber, tem que conhecer esses estados, tá? Isso é cobrado na prova de certificação. Na verdade, tudo que a gente fala aqui é cobrado. Então a gente tem o estado DAO, tá? Ó, nenhum pacote hello é recebido. É igual ao inoperante, tá? Roteadores enviam o pacote hello e fazem a transição para init. Aí o estado init, pacote hello é recebido pelo vizinho, eles contêm ID do roteador e do roteador remota, e roteador ID do roteador remoto. ID do roteador é o nome do ID, tá, gente? ID do roteador remoto. Ficou mal na hora de fazer a tradução, essa frase não ficou muito legal, né? A transição é sempre. Aí ele faz a transição depois do init para o bidirecional, ou seja, ele recebe um hello de um vizinho, ele passa um hello para o vizinho e aí eles começam a fazer o estado bidirecional, ou two-way. Né? O estado two-way, a comunicação entre dois roteadores é bidirecional. Em links de multiacesso, os roteadores nesses estados fazem a eleição de DR/BDR. Tá? E depois eles fazem a transição para o estado Xstart. O estado Xstart, em redes ponto a, em redes ponto a ponto, na verdade, eles passam direto para o estado Xpart, né? Então eles decidem, na rede ponto a ponto, eles decidem quem vai ser o primeiro a trocar o DBD, tá? Eles decidem quem é o primeiro a trocar o DBD e a sequência dos pacotes de DBD. Lembrando que DBD é o pacote onde ele verifica se o banco de dados dele está igual, os bancos de dados dos roteadores estão iguais. Depois ele tem o estado de exchange. No estado de exchange, eles trocam os pacotes DBD, tá? Aqui ele só decidiu quem vai ser o primeiro a trocar. E aí depois ele começa a trocar. Se as informações adicionais do roteadores forem necessárias, ou seja, se ele precisar de mais informação, se o banco de dados deles não estiverem certos, não estiverem o mesmo banco de dados. Lembra que a tabela de banco de dados precisa ser igual em todos os roteadores. Se não for igual, aí ele passa para o estado de carregamento, o load, tá? Onde ele vai trocar SLR e SLA até deixar o banco de dados iguais. Ou, se for igual, na hora que tiver igual, ele passa para o estado full, ou seja, eles estão totalmente sincronizados, e aí a gente pode dizer que a rede está convergida. Para determinar se há um vizinho SPF no link, o roteador envia o pacote hello, que contém o ID do roteador, para todas as interfaces habilitadas no SPF. Então, quando eu criar o protocolo SPF, a instância SPF e habilitar as interfaces para funcionar divulgando o SPF, ele vai disparar pacote hello para todos os lados. Mas todo mundo que está do outro lado recebe? Não, porque o pacote OSPF ele é enviado num grupo de IP que somente roteadores OSPF é um grupo reservado, que é o IP 224.0.0.5. E aí só quem tem o SPF V2 vai responder esse pacote. Tá bom, pessoal? Então, é num grupo multicast, é no endereço multicast. O ID do roteador SPF é usado pelo processo SPF. Tá? O ID ele funciona, ele é um número de 32 bits e a gente organiza esse número no formato do endereço IPv4. Como ele tem o mesmo tamanho. E aí é o seguinte, o SPF V3 também trabalha com ID de 32 bits. Então, mesmo que você esteja trabalhando com o SPF V3, você é obrigado a ter um ID de roteador
em 32 bits, ok? Aí a gente vai ver isso no próximo módulo, como isso funciona. Existem algumas formas da gente definir esse ID, a gente vai ver como funciona no próximo módulo. Quando um roteador vizinho com SPF recebe um pacote hello com ID de roteador que não faz parte da lista de vizinhos, o que ele faz? Ele recebe, tenta estabelecer adjacência com o roteador de inicialização. Então, ele tenta, quando ele recebe um hello, ele recebe aquilo, coloca na tabela de vizinhos dele e devolve um pacote hello para estabelecer adjacência. Depois disso, ele troca o DBD, verifica se as tabelas estão iguais, se não estiverem iguais, ele troca SLA e SLU, e aí depois ele sincroniza tudo. Certo, pessoal? Então é assim que funciona essa operação. Então ele vai explicar aqui, estado de inicialização para estado de inativo para estado de inicialização. Quando o SPF está habilitado na interface, o R1 faz a transição de DAO para init e começa a enviar pacote hello. No estado init, quando o R2 recebe uma saudação ou um pacote hello do R1 anteriormente desconhecido, ele adiciona o ID de R1 na sua lista de vizinhos e responde com um outro pacote hello. Aí eles passam para o estado do two-way, ou seja, eles concordam que eles vão ser vizinhos e que eles vão trocar informações. E aí eles começam a trocar. Primeiro eles decidem se eles estiverem numa rede, multiacesso, né, como a Ethernet, eles decidem quem é ali o DR e o BDR, existe uma eleição, a gente vai estudar isso com mais calma no próximo módulo, existe uma eleição, e aí eles passam para o estado de extert, onde eles vão trocar pacotes DBD para poder verificar quem é se as tabelas deles estão iguais. Então, primeiro, aqui, escolha de DR-BDR, tá? É uma eleição que é feita, o roteador com ID mais alto passa a ser o DR. E com o segundo mais alto, o BDR. A gente vai ver como isso funciona no módulo 2, na prática, tá? Nesse momento, vamos só entender aqui, que o mais alto, quem tem o ID mais alto, então se são 32 bits, o ID mais alto é 255, 255, 255, 255, o mais alto possível, certo? A gente vai entender melhor como funciona na nossa próxima aula, no próximo módulo. Depois, após o estado bidirecional, os roteadores fazem transição para o estado de sincronização de banco de dados. Então, ele decide quem vai ser o primeiro roteador pelo ID mais alto, que vai enviar o DBD. Eles enviam o DBD, e aí eles verificam se eles estão sincronizados, ou seja, são iguais, têm os mesmos parâmetros no banco de dados, se o banco de dados são os mesmos. Se não for, eles vão trocar SLRs, LSRs. Não, E aí cada roteador compara o seu DBD com o DBD que ele recebeu, e aí se não for igual, ele vai trocar SLU, LSU e LSA. E aí eles enviam os LSUs e LSAs. Quando sincroniza e eles passam a estar 100% convergido, aí eles não disparam mais essas atualizações. Ele só solta atualizações quando uma alteração é percebida. Então, isso chama, depois que todos os SLRs forem trocados e satisfeitos, os roteadores são considerados sincronizados em estado completo. Nesse caso, as SLUs só são enviadas, né, quando há uma alteração na rede, aí é uma atualização incremental, ou a cada 30 minutos. Então, ele não fica trocando o tempo inteiro, como, por exemplo, o RIP fica a cada 30 segundos enviando atualização, a tabela inteira para todo mundo. Tá? Então, ele só faz isso a cada 30 minutos. Com isso, a minha rede está convergida, que a gente chama. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre a necessidade de um DR e um BDR. Eu vou explicar teoricamente, lembrando que na próxima aula a gente vai ver isso na prática, na configuração e com um pouco mais de detalhe. Agora eu vou explicar como funciona. Então, olha só.
As redes multiacesso podem criar dois desafios ao SPF em relação aos LSAs. Então, primeiro, a criação de múltiplas adjacências. Opa, desculpa aí, pessoal. Criação de múltiplas adjacências. As redes Ethernet podem interconectar muitos roteadores OSPF através de um link comum. Criar uma adjacência com todos os roteadores devido a um número excessivo de SLAs. Então, o que acontece aqui? Eu vou chamar esse cara aqui de roteador 1, esse de 2, esse de 3, esse de 4 e esse de 5, ok? O meu roteador 1, ele vai criar, se não tiver uma eleição de DRBDR, ele vai criar uma adjacência com 2, uma com 3, uma com 4 e uma com 5. Certo? Então, ó, cada roteador vai ter 1, 2, 3, 4 adjacências. E aí existe uma conta, que é o seguinte, ó, N, que é o número de roteadores, vezes N menos 1 dividido por 2. Essa conta é o número de adjacências que vai ser criadas. Então, ó, N é igual ao número de roteadores. Exemplo, 5 roteadores. 5 menos 1 dividido por 2 é igual a 10 adjacências, certo? Então, eu vou ter 10 adjacências. Só que quanto maior isso vai sendo exponencial isso, tá? Isso é exponencial, isso vai crescendo muito. E aí eu tenho, ó, inundação excessiva de LSAs. Os roteadores em estado de link inundam seus LSAs sempre que o SPF é atualizado, ou quando há uma alteração na topologia. Essa inundação pode ser excessiva. Por quê? Como eu falei no início da aula, o Dijkstra SPF, que é o algoritmo, ele é muito pesado. O roteador fica muito pesado. Uma vez, a gente fez uma troca de roteador mal planejada num cliente, né? Eu tinha um time, esse time tinha algumas pessoas que eram muito novas, e aí a gente fez uma troca mal planejada, isso acontece, a gente aprende, isso tem muitos anos, tem quase 10 anos, a gente aprende isso, infelizmente, algumas vezes na prática, né? E aí o modelo novo de roteador não foi bem dimensionado. E aí o processamento do roteador estava batendo 100% e travando a rede toda. Por quê? Porque o SPF, toda vez que rodava, sentava a rede. E aí isso estava fazendo com que o roteador ficasse com um problema muito sério. Isso a gente teve que trocar o modelo do roteador e configurar um pouco melhor as redes, né? Trabalhar com fazer uma configuração, um ajuste fino, aumentar o tempo de hello, aumentar o tempo de did. São configurações que a gente vai ver no próximo módulo. E aí melhorou um pouco a rede, o roteador conseguiu trabalhar. Mas foi realmente um dia meio tenso, o dia dessa troca. Tá? Isso eu tive na prática, tá, pessoal? Inundação de SLA com o DR. Imagina o seguinte, aqui eu tenho uma inundação de SLA. Cada vez que tem, por exemplo, esse link aqui cai, todos os roteadores anunciam para todos eles essa troca. Por quê? Porque cada vez que a tabela de um deles se altera, então assim, o 4 vai anunciar para o 5, vai anunciar para o 1 e vai anunciar para o 2 que houve essa queda nesse link. Aí o 5, quando ele receber, ele também anuncia para o 1, também anuncia para o 2, também anuncia para o 3 e também anuncia para o 4. E aí o 3 vai receber do 4 e do 5. Ele anuncia para o 5, ele anuncia do 4, ele anuncia para o 2, para o 3, e assim vai indo. Gente, é uma inundação mesmo, o negócio fica muito complexo. Já numa rede com DR, BDR, o que acontece? Todos os roteadores só trocam SLA com DR e com BDR. E aí quando tem uma alteração,
aquele roteador ao qual sofreu alteração avisa só o DR e o BDR não toma ação nenhuma e o DR avisa todos os outros, menos o dono. E aí os outros não saem avisando a todo mundo, porque eles só têm adjacência com o DR. E aí, como eles não respondem o roteador que eles receberam a atualização, acabou. Eles não vão responder para mais ninguém. Eles, na verdade, respondem só ao BDR. E aí, gente, a rede fica mais tranquila. Para isso, é bom sempre que a gente projete um roteador de DR e de BDR que sejam mais robustos e que aguentem. Num link, numa rede onde eu tenho roteadores DR e BDR, numa rede multiacesso, todos os outros roteadores a gente chama de Druthers, ok? Druthers, DRs, others, ou outros, né? E aí fica Druthers. E aí eu tenho DR, BDR e os Druthers, tá? Ó, observação, o DR é usado somente para disseminação de LSAs. O roteador ainda usará o melhor roteador do próximo salto indicado na tabela de roteamentos para indicar de todos os outros pacotes. Então, ele continua fazendo o cálculo SPF dele para os pacotes que ele tem que enviar, certo? Mas no momento que ele tem que fazer a atualização, ele passa a CDR e manda para todos eles. Tá bom, pessoal? Pessoal, essa era a nossa aula de hoje, onde a gente ia entender os conceitos básicos de OSPF, de área única, certo? Então, a gente dividiu ela em duas etapas. Na primeira etapa, a gente viu uma descrição básica do SPF, a gente viu a descrição do SPF de área única. Depois, a gente viu na segunda parte, mais especificamente sobre os pacotes e, por último, a operação do SPF um pouquinho mais a fundo. Ainda não foi de forma profunda, mas foi um pouquinho mais a fundo. Na próxima aula, a gente vai ver tudo isso na prática, aí a gente vai aprender a configurar isso, tá? Como é que a gente configura o SPF de área única. Tá bom, pessoal? Então, voltando a falar, façam todos os exercícios propostos no material, leiam o material. A melhor forma de estudar é assistindo a aula, em seguida lendo o material e, por último, fazendo os exercícios. Essa é a melhor forma. E os packet tracers, lógico, né? E aí você faz isso quando fechar os capítulos referentes a um determinado assunto, você tem as provas para fazer, né, os exames para fazer, que aí é o fechamento ali, é um exame simulado somente com o que você aprendeu naqueles módulos que fecham um determinado assunto. Então, por exemplo, a gente vai ver primeiro roteamento dinâmico com a SPF. Então, se não me engano, é módulo 1, 2 e 3 a gente vendo sobre roteamento dinâmico com a SPF. Então, são 3 módulos. No final, você tem um simulado que vai simular as questões no mesmo nível da prova do CCNA, tá? Só que somente sobre esse capítulo. Vão ser 20 a 30 perguntas somente sobre esses módulos, sobre esses assuntos de roteamento dinâmico SPF. E aí você, estudando nessa metodologia, eu garanto para você sucesso na sua prova na sua prova de certificação. Tá bom? Então, espero vocês na próxima aula, nos próximos módulos. Lembrando que quem não é aluno ainda do IP Academy pode se matricular no curso CCNA, no pacote CCNA, no www.ipacad.com. Tá? E lá você vai entrar lá em para alunos, né, CCNA, e vai ter lá como você se matricula no nosso curso. Tá bom, pessoal? Então, eu espero vocês na próxima aula.